Há algum tempo, chegou para mim uma pergunta sobre a interferência do localizador apical em pacientes com marca-passo. Olá, professor! Qual a contraindicação de usar um aparelho desse, localizador foraminal, em paciente com marca-passo? Depois, quando a gente fala que com vocês a gente aprende mais do que ensina, vocês não acreditam, né? Olha só que pergunta interessante. Bom, de imediato, a minha resposta seria assim. Até hoje eu sempre acreditei que a interferência era pequena, mas eu vou precisar ler trabalhos a respeito para te dar uma resposta mais precisa. O tal do eu acho que não condiz muito com a minha filosofia, sabe? Eu li vários trabalhos, selecionei 4, entre eles uma revisão sistemática de 2018 e agora sim eu tenho consistência para afirmar alguma coisa com mais certeza. Primeiro, eu vou te contar os resultados desses trabalhos para você mesmo chegar às suas próprias conclusões, se você deve utilizar ou não o localizador eletrônico. Depois, no final do vídeo, eu te dou minha opinião, beleza? Ó, até 2012, aproximadamente 3 milhões de norte-americanos possuíam marca-passos, desfibriladores internos ou ressincronizadores. E cerca de 250 mil equipamentos novos são implantados todo ano. O número é bem expressivo, tá? A maioria dos fabricantes de aparelhos odontológicos que geram campos eletromagnéticos contraindicam a utilização desses equipamentos em pacientes cardíacos. O trabalho de revisão sistemática de 2018 avaliou inicialmente 460 estudos, 445 não preencheram os critérios mínimos, 15 trabalhos foram avaliados, mas desses só 7 preencheram todos os critérios de inclusão. E isso é normal, tá? É por isso que os trabalhos de revisão sistemática são tão confiáveis. Os resultados dessa revisão sistemática foram os seguintes. 4 estudos in vitro relataram que os localizadores eletrônicos não interferem nos dispositivos cardiovasculares e podem ser utilizados com segurança. Um estudo in vitro relatou que os localizadores causaram interferência eletromagnética no equipamento cardiovascular, mas sem alterar a função deste. Um estudo in vivo relatou que localizadores de ápice não interferiram com o funcionamento dos dispositivos cardíacos, e um outro estudo in vivo revelou que os localizadores apicais produziram interferência e pausa nos aparelhos cardiovasculares, mas sem alterações permanentes nesses equipamentos. Infelizmente, nesses trabalhos, a diversidade das metodologias não permitiu que fosse feita uma meta-análise, o que é uma pena, mas pelo menos vale a pena a gente pensar, tem muita coisa para a gente refletir. O que foi discutido nessa revisão? Primeiro, que as distâncias avaliadas entre o localizador e o marca-passo variaram entre 5 e 15 centímetros, quando na vida real a distância em geral é maior do que isso. 2. Avanços tecnológicos em dispositivos cardiovasculares reduziram muito a sua suscetibilidade a interferências externas. Muitas vezes, a interpretação dos dados é afetada mais por interferência na telemetria, ou seja, na leitura, do que uma interferência mesmo na função do marca-passo. 3. O volume do corpo do paciente, ou seja, pele, gordura, músculo, osso e dentes, podem produzir resistência à condução de correntes eletromagnéticas. E nesse caso, atuar como uma segunda cápsula de proteção
para dispositivos eletrônicos implantáveis. 4. Pode ser que o aumento do ritmo observado durante o uso dos dispositivos dentários em alguns pacientes seja considerado normal. A resposta dos dispositivos cardíacos é adequada para uma desaceleração natural do coração e pode não indicar necessariamente uma disfunção ou interferência no dispositivo cardíaco. É para se refletir? Eu acho. Um outro trabalho, de 2016, foi conduzido por um dentista e anestesiologista, professor de uma universidade da Califórnia. Nesse trabalho, o autor inicialmente faz uma observação muito interessante. O seguinte, só o fato do paciente já estar utilizando um marca-passo ou um desfibrilador implantado já o classifica como um paciente de alto risco para muitos procedimentos odontológicos. Ou seja, esse paciente requer um contato íntimo com o cardiologista responsável, mesmo antes de se pensar em utilizar ou não um localizador apical, por exemplo. Tem que lembrar disso, né? Esse autor, ele relata também que motores elétricos odontológicos, unidades de fotopolimerização, condutores de calor endodôntico, localizadores de ápice, unidades eletrocirúrgicas. Tudo isso gera algum grau de interferência eletromagnética, mas apenas as unidades de eletrocirurgia podem produzir distúrbios eletromagnéticos que afetem a função dos desfibriladores implantados, gerando choque não intencional. A recomendação é se evitar a eletrocirurgia monopolar, utilizar preferencialmente eletrocirurgia bipolar e, além disso, manter os tempos de exposição curtos para minimizar a interferência eletromagnética. Num outro trabalho de 2015, os autores avaliaram o nível de interferência eletromagnética do localizador apical eletrônico, unidade eletrocirúrgica, pulp tester elétrico, ultrassom sobre o marca-passo e o desfibrilador implantado. E os resultados desse trabalho mostraram que uma aplicação clínica, quando a distância normal entre o aparelho odontológico e a unidade cardiovascular é 20 centímetros, que é o normal, esses equipamentos odontológicos só provocaram interferências leves, ruídos elétricos no marca-passo e no desfibrilador. Portanto, concluíram os autores que os aparelhos odontológicos analisados podem sim ser utilizados em odontologia clínica em pacientes com marca-passo e desfibriladores internos. Observação importante: o pulp tester elétrico foi o que gerou maior interferência eletromagnética nos aparelhos cardíacos. Num trabalho semelhante a esse de 2016, os autores agora compararam entre os aparelhos odontológicos, localizador apical, pulp tester elétrico, ultrassom e unidade eletrocirúrgica, qual que apresentaria maior risco de interferência eletromagnética em marca-passo e desfibrilador interno. O pulp tester elétrico apresentou maior risco de induzir interferência eletromagnética e o localizador apical o menor risco. Minha opinião: impossível atender um paciente que se utiliza de marca-passo ou desfibrilador sem um contato muito próximo com o cardiologista. A utilização do localizador apical e ultrassom é segura, mesmo nesse tipo de paciente, mas eu evitaria a utilização de pulp tester elétrico, até porque temos outras opções para diagnóstico pulpar, teste de temperatura, por exemplo. É isso, gente. Espero que, ao responder a pergunta do aluno e esclarecer a dúvida dele, eu tenha ajudado com informações úteis para você, na mesma proporção que essas informações foram úteis para mim. Grande abraço e até a próxima.